E aí, meus queridos, tudo bem com você? Vamos começar aí uma das aulas mais importantes do beabá do inglês, que é o Introduce Yourself. O que é o Introduce Yourself? É você aprender a se apresentar em inglês. Isso é importante se você vai fazer uma viagem para algum outro lugar onde você não conhece as pessoas, né? Quando você está numa entrevista de emprego, normalmente é uma coisa muito perguntada. Então, independente do seu nível, qualquer entrevista de emprego em inglês que você for participar, vai ter uma parte do Introduce Yourself. Então, nada mais importante do que a gente realmente focar nisso agora, já que você vai ter que lidar com isso, né? Você vai ter que saber em várias situações diferentes que você vai ter que lidar. Então, beleza, vamos começar lá. Vou ler aqui para vocês e vou dando os significados, ok? Introducing yourself in English is extremely important when you meet someone new, a group, or even when you are in a job interview. Então, ó, se apresentar em inglês é algo extremamente importante quando você conhece alguém novo, um grupo, ou mesmo quando você está numa entrevista de emprego, né? Interview, job interview, entrevista de emprego. Então, ó, let's see it step by step. Então, vamos ver isso, o que? Passo a passo, with short and simple information. Então, com o que? Informações simples e curtas, tá? Short, curto, and simple, simples, tá? Em inglês nós não temos a palavra information no plural, tá? Não existe informações em inglês, é information, ok? Só existe a forma do singular. Então, aqui, ó. Starting with, começando com. Eu vou dar o meu exemplo, então, vou fazer o meu Introduce Yourself e você aí na sua casa faça o seu Introduce Yourself. Eu tô lendo tudo em inglês um pouco mais devagar, que é para quê? Que é para você conseguir tranquilamente acompanhar a leitura e conseguir repetir aí do outro lado. Então vamos lá, ó. Primeiro, hello, my name is Giovanni. I'm 27 years old. I'm from Guarulhos, São Paulo. I live with my mother and my stepfather. In my free time, I like reading books. Então, esse é o meu Introduce Yourself, ok? Então, façam aí na casa de vocês o Introduce Yourself de vocês. Esse é o mais simples que você tem para fazer, ok? E ainda assim ele é muito útil e muito bom para você já ir praticando, ok? Então agora ó, vamos ver algumas regrinhas a partir disso daqui, ok? Então, ó, never say I have 22 years old. Então nunca diga o que I have. Então, ó, vou colocar aqui para vocês o verbo to have significa o quê? Ter em inglês. Mas eu não uso o verbo to have em inglês para dizer que eu tenho anos de idade, ok? Eu uso o verbo to be. Então, eu em inglês falo que eu estou com tantos anos de idade. Então, I am, porque sou eu, né? I am é igual eu sou, certo? Então, eu sou 20 anos velho, né? 20 anos de idade de velho. Mas aí o que a gente vai fazer? Nós não vamos traduzir literalmente, ok? Lembre-se, o inglês, ele é um outro idioma. Nossa, Giovanni, eu sei. Mas é bom a gente frisar nisso, por quê? Porque você tem que saber que você está aprendendo um outro idioma. Então, não use a lógica do português para entender o inglês. Isso é muito importante. Então, eu vou colocar aqui, ó. I am 27 years old. Né? E aí, usando a outra, sempre a lógica do verbo to be, ó. He is 10 years old. Certo? Ó. We are 40 years old. E é assim que eu vou usar, ok? Nunca usando o verbo to have. Continuando aqui, ó. We never use the verb have to talk about age. Então, ó, nós nunca utilizamos o verbo have para falar sobre idade. We always use the verb to be. Então, ó, nós sempre utilizamos o verbo to be. For example, I'm 25 years old. She's 18 years old. They are 9 years old. Então, ó, eu tenho 25 anos. Ela tem 18 anos,
certo? Eles têm 9 anos. Eu já ia falar 9 anos de idade, né? 18 anos de idade. Então, eles têm 9 anos. É assim que se estrutura a frase, ok? Continuando aqui. We can speak it in an informal way, saying he's 9, she's only 17, and so on. Então, nós podemos falar de uma forma informal. Lembrando, pessoal, informal não necessariamente significa que é ofensivo. É só que tem um grau de formalidade. Então, eu posso falar a idade sem usar o years old. Como que vai funcionar? Eu vou falar só o número. Então, ó, com certeza, né? O verbo to be ali, ó. He is 9. She's only 17. Aqui o que eu fiz? Eu abreviei, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por quê? Porque aqui é o módulo do beabá do inglês. Então nós vamos simplificar tudo possível. Então ali, ó, tava he's 9, certo? Então esse his é o quê? É o he is, tá? Você já viu isso no módulo de verbo to be aqui mesmo no beabá do inglês, tá? Eu tenho um módulo aí explicando o verbo to be. Então, his significa he is 9, ok? A mesma coisa para o she, she's. Então, she is only 17. Então, esse only é apenas, tá? Então, ela tem apenas 17. E esse so on significa e assim por diante. Então, quando você quiser falar e assim por diante em inglês, so on, ok? In these examples, we don't use the years old at the end. Então, in these examples, então nesses exemplos, we don't use the years old. Então, nesses exemplos, nós não usamos o years old at the end. Então, no final, ok? Continuando aqui, ó. To answer where are you from, you can say. Então, ó, para responder de onde você é, você pode dizer I'm from São Paulo, Brasil. Então, você pode falar, por exemplo, eu ali no meu Introduce Yourself, eu falei o nome da minha cidade, Guarulhos. I'm from Guarulhos, São Paulo. Você pode falar o nome do estado e o país, ok? Vai de você, fique despreocupado que para isso não tem regra. Vamos agora para o vocabulário de família, ó. Vocabularies to answer who do you live with. Então, vocabulários para responder com quem você mora. Então, mother, abreviado, informal, mom. Father, dad. Brother, bro. Sister, sis. Uncle, aunt. Grandfather or grandpa. Grandmother or grandma. Stepmother, stepfather. Então, ó, mãe, certo? Mother, repetindo numa pronúncia, ó. Mother, tem esse TH aqui, ó, tem o som de the. Mother, father, brother, sister, uncle, aunt, grandfather, grandpa, grandmother, grandma, stepmother, né? Stepfather. Então, stepmother é o quê? É madrasta, stepfather, padrasto. Uncle significa o quê? Tio, aunt, tia, sister, irmã, brother, irmão, father, pai, mother, mãe. Esse grand aqui, ó, é vô ou avó. Então, grandfather é avô, grandmother é avó. E aqui tem algumas frases de exemplo para você modelar e usar no seu Introduce Yourself, ok? Ó. I live with my parents. Parent significa, não significa parentes, tá? Parentes em inglês vai ser family. Então, ó, para eu falar parentes, aqui, ó, family. Opa, aí, family seria parentes, né? Então, quando eu falo parents, eu falo o quê? Mãe e pai, tá? É assim que eu falo em inglês. Então, posso falar parents, para não falar mãe e pai, eu falo parents. Segunda frase, I live with my uncle. Então, eu moro com o meu tio. I live with my mother and my stepfather. Então, eu moro com a minha mãe e com o meu padrasto. E a última frase aqui, I live with my grandparents. Assim como parents significa pais, grandparents significa avós. Eu moro com os meus avós, ok? Grandmother or grandfather. E aqui, para finalizar, pessoal, a aula,
Nós vamos falar sobre hobbies, então coisas que você gosta de fazer no seu tempo livre. Aqui eu posso usar o verbo to like, que significa gostar, e o to enjoy, que significa o quê? Curtir, aproveitar, certo? Então, depois do like, eu posso usar duas estruturas. Eu posso colocar, por exemplo, I like to play piano and I like playing piano. São as duas formas, ok? Então, eu gosto de tocar piano e eu gosto de tocar piano. As duas frases significam a mesma coisa. Eu posso falá-las de uma forma diferente, ok? Fiquem tranquilos com relação a isso. Nós temos as lives semanais para tirar dúvida e lá eu vou aprofundar esse assunto, tá? Eu vou falar o porquê nós podemos usar dessas duas formas e quando saber quando usar um e quando usar o outro. Pode ficar tranquilo e tranquila, porque isso vai virar pauta de live. Vou fazer uma explicação bem ali profunda para vocês, para não restar mais dúvida. Já o caso do verbo enjoy, eu não coloco to, tá? Eu não coloco to aqui, ó, no enjoy. Eu falo assim, ó, I enjoy playing piano. Não tem, opa, peraí. Não tem a possibilidade de eu colocar I enjoy to play piano. Não é I enjoy playing piano. Que também essa explicação vai estar na live. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Tudo bem até agora? Lembrando, tudo que eu estou falando aqui para vocês, qualquer coisa, repita essa aula e faça o quê? Repita de uma forma mais devagar. Tudo que a gente trabalhou aqui é muito importante fazer isso, tudo bem? Sempre pronuncie em voz alta tudo que você estiver estudando. Seguindo aqui então, ó. Hobbies. Talking about things. Opa. Talking about things you do in your free time. Nossa, gente, estou fazendo essa aula aqui para vocês. Deixei a água ali no balcãozinho. A minha garganta já tá seca de tanto falar e eu não quero sair daqui da frente da câmera. Então vamos lá. Talking about things you do in your free time. We can use the verb like or the verb enjoy plus verb plus ing. Então, ó, falando sobre o quê? Coisas que nós fazemos no nosso tempo livre, né? O hobby. We can use the verb like or the verb enjoy. Então, nós podemos usar o verbo like ou o verbo enjoy, mais o verbo aqui, ó, com o ing. Então, ó, I like reading books, né? Ou I enjoy reading books. Então, eu gosto de ler livros. I like walking. I enjoy walking. Então, ó, novamente, não fala walking, tá? Não é walking, não é walking, é walking. Então, ó, esse verbo aqui, ó, vamos lá. To walk. Então, como que vai ser a pronúncia? Aqui, ó, walk. Você não fala o som do A e você não fala o som do L, tá? Então, você fala aqui, ó, walk, walk. Então, walking. I like walking ou I enjoy walking, que significa o quê? Eu gosto de andar, né? Fazer caminhada, ok? I enjoy walking. I like playing piano ou I enjoy playing piano. Eu gosto de tocar piano, né? I like watching TV or I enjoy watching TV. Então, eu gosto de assistir televisão. Embaixo, I like eating out with my friends. Or I enjoy eating out with my friends. Então, eu gosto de comer fora com os meus amigos. Aqui, ó, esse eat out significa o quê? Comer fora, ok? Eat out. E aí, mas Giovanni, por que em vez de você falar eating out, você falou eating out? Os americanos normalmente, tá? Os britânicos não fazem isso, eles vão falar eating out. Mas os americanos, eles costumam transformar em muitas palavras o som do T em som de R. Então, nas aulas de listening, vocês vão ver muito isso. Eu vou bater bastante nessa tecla nas aulas de listening e nas aulas de pronúncia, tá? Então, o americano, ao invés de falar eating out, ele vai falar eating out. Eating out. Ok? Se acostumem já com isso, que vocês vão ouvir bastante em inglês. Ok? Vindo aqui para a última frase, I love cooking. I love cooking. Or I enjoy cooking. Então, eu gosto de cozinhar.
Então é assim que nós vamos usar para falar o quê? Sobre a nossa idade, né? Sobre o lugar onde a gente mora, sobre com quem a gente mora e o que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre. Nós teremos mais aulas com relação ao Introduce Yourself. Eu vou colocando aqui, tá? Vai acompanhando aqui na área de membros que eu vou sempre atualizando quando eu vou lançar módulo novo, quando eu vou lançar alguma atividade nova na plataforma. Fiquem atentos. Porque eu sempre trabalho esses conceitos de uma forma bem aprofundada, ainda mais nesse módulo que é mais introdutório. Se vocês quiserem fazer alguma sugestão, também, por favor, sintam-se à vontade para fazer isso, ok? Pratiquem bastante, baixem o PDF que está aqui, ok? Nesse módulo e pratiquem até a próxima aula, meus queridos.